Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu revisito essa casa. Nos anos 70, 80, nós tínhamos um grupo de senhoras, que a Dalva fazia parte, em que a gente estudava de tarde, para poder aprender um pouquinho. E aí nós fomos caminhando, aprendendo um pouquinho, tropeçando um pouquinho, mas agora estou eu aqui com essa função que é de muita responsabilidade, de passar algum conhecimento para que as pessoas possam reflexionar. Então, por enquanto, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa casa, por ela estar com as portas abertas para gentilmente receber todas as pessoas que batem à procura do consolo que a doutrina espírita traz, do conhecimento que a doutrina espírita traz. Então, Senhor Jesus, permita que nós peçamos a vós e aos espíritos tutelares dessa casa, os bons anjos, que possam abrir a mente das pessoas que vão ouvir a palestra e principalmente que eu seja sucinta, que eu seja tranquila para poder passar o recado. Que Deus nos abençoe a todos e que os bons espíritos trabalhem conosco enquanto aqui estamos nessa casa que nos traz conforto, alívio e paz de espírito. Que assim seja. Na palestra de hoje é uma parte do Evangelho de Jesus que fala sobre uma mulher que tinha hemorragia uterina há 12 anos. Naquela época, em Jerusalém, em Israel, o povo judeu achava que aquele sangramento que existe normal das mulheres era alguma coisa diferenciada. Por que a mulher tinha aquilo? E eles acabaram achando que era para limpar as impurezas que a mulher tinha. A história lá de Adão e Eva, a mulher que tentou o Adão e por isso ela tinha essa perda sanguínea. Mas essa mulher excepcional havia há 12 anos que tinha hemorragia, sem parar. Foi procurado de tudo, médicos, a sinagoga, os grandes fariseus, e não cedia. Médicos, principalmente médicos da época, e não cedia. Ela simplesmente tinha essa hemorragia. Era magrinha, desnutrida, abatida, fraca, já estava, enfraquecida. E o pior de tudo, como ela era impura, ela era delegada a ficar num quartinho do lado de fora da casa. E ninguém, absolutamente ninguém, a tocava. Eu acredito que hoje, em Israel, não existe mais esse costume, porque Israel hoje é um povo, a nação de um povo inteligente, a nação de um povo estudado, científicos, grandes cientistas existem ali naquela nação. Mas era comum na região do Oriente. E mais, na Índia, existe ainda esse preconceito. Tem um filme muito interessante que eu gostaria que depois vocês procurassem, tem na Netflix, chama-se Padman. Padman é Homem Absorvente.
que conta a história de um rapaz casado com uma moça jovem ainda, e que ela tinha que ficar para o lado de fora da casa. Quando? Fim do século passado, começo desse século. Então ainda existe esse preconceito, não com a impureza da mulher. Eles não conseguem entender e a mulher tem que ficar do lado de fora, porque aquilo não é agradável para eles. E esse homem, então, trabalha para que as mulheres entendam que aquilo é uma coisa normal, e ele era indiano também. E é muito interessante o filme. É um filme que é um pouco cômico, as situações que ele passa para poder enfrentar, de mostrar absorvente para elas, porque elas se limpavam punham panos, né, que depois à noite ela tinha que lavar. E ela lavava escondido aquilo quando todo mundo estava dormindo. Ele não se conformava com isso. É interessante, se vocês quiserem assistir, vai ser assim uma parte cultural. Esse rapaz, ele conseguiu de alguma forma colocar os absorventes na Índia e ele é chamado na ONU para explicar a situação do povo indiano, das mulheres indianas dentro da ONU. E ele não sabia falar inglês, mas ele fala inglês na ONU. Assim, a gente sabe como que ele conseguiu isso, né? Algum bom espírito trouxe para ele o poder da palavra para que os outros entendessem. Então, é interessante. E foi um filme recente, e o caso é recente. Mas voltando para a mulher. Então, a mulher ouve dizer que ia passar por aquele vilarejo onde ela morava um rabi. Esse rabi, ele fazia milagres. Ele curava cegos, paralíticos, obsediados. E ela fala assim: acho que eu vou ver esse rabi. Mas ela não podia sair de casa. Ela estava confinada naquele quartinho há 12 anos. Nem os filhos ela conseguia conversar e ver os filhos. Quer dizer, eles estavam crescendo à mercê do pai mesmo, né? E então ela resolve ir. Como ela resolve ir? Penso eu, isso é uma reflexão minha. Quando nós estamos sozinhos, infelizes, descontentes, humilhados, nós temos a nossa fé. Aquela fé que nos faz ir até ao nosso Pai Celestial. E para Ele a gente conta tudo. A gente chora, a gente ri, a gente fala até bobagem, mas nós sabemos que Ele é o nosso Pai. E ela estava há 12 anos conversando com o Pai. Então, eu acredito que o Pai, nosso Pai, tinha instruído ela a procurar Jesus. Ela então, no manhã seguinte, que era a manhã que Jesus ia chegar na cidade, ela se veste e põe véus e põe aquela, tipo, não é burca porque não é na Arábia, né? É no Oriente, mas não é na Arábia. Mas ela cobre bem o rosto para que ninguém perceba que é ela. Ela não podia sair, ninguém podia tocar naquela mulher, ela era impura. E ela se fortalece e vai à procura de Jesus. Ela fica pensando assim: eu vou à procura de Jesus, porque ele vai, do Rabi, porque ele vai me curar. Porque se eu não for, eu vou morrer. Ela sabia que o destino dela estava quase sendo selado. Então eu vou procurar o Rabi. Então ela se veste e vai. Como é essa sensação dessa mulher com 12 anos de cadeia, né? Sair
o medo. Um medo terrível, que alguém a reconhecesse e a levasse para apedrejamento. Então, como é essa sensação de medo que ela teve? Coração batendo forte, suor, fraqueza, que já era a fraqueza dela mesma. E o pé parece que está grudado no chão, não anda, né? Se quer ir, mas não quer ir, não consegue ir, né? E ela então resolveu tocar a musiquinha do El Pasito, e foi um pezinho, com outro pezinho, com outro pezinho, até que ela se viu livre e acabou encontrando uma pequena aglomeração onde Jesus estava. Ele estava andando para frente e aquela aglomeração estava seguindo ele. E ela então foi se fortalecendo, as pernas foram ficando ágeis e ela foi quase que correndo até aquela aglomeração, mas ela não conseguia chegar em Jesus, falar com ele. Ela queria falar com ele porque achou que tinha que falar o que ela tinha, né? E aí, como ela conseguiu em algum momento tocar na veste de Jesus, imediatamente ela se curou. E aí Jesus para e pergunta para os apóstolos: quem foi que me tocou? Aí respondem para ele assim: como é que nós vamos saber? Está tanta gente aí para trás, nós não sabemos quem te tocou. Ele diz: saiu de mim uma força. E aí ele olha para trás e encontra a mulher, o olhar da mulher. Ela temerosa ainda de que ele falasse, pega essa mulher, né? Ainda não conhecia muito Jesus, então ela se apavora. E ela olha para ele como quem diz: não fala nada, pelo amor de Deus, não fala que sou eu. Aí ele olha e fala: mulher, tua fé te curou. Essa é a história que a gente vê nos evangelhos. Eu tirei essa história do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Na verdade, no Primícias do Reino, que é de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, também tem. Mas não tem tão explícito quanto o do José Carlos. Como eu contei, a José Carlos contou. Mas nós vamos, então, analisar o medo que ela teve, né? A história acabou. Ela se curou. Mas mais uma coisa. Divaldo, José Carlos não fala. Divaldo, no livro Primícias do Reino, diz que ela nunca mais voltou para a casa dela. Que ela seguiu Jesus e que foi ela, essa mulher, que secou o rosto de Jesus no Calvário, antes dele ele indo para o Calvário. Então nós temos a história se juntando, né? A mulher que secou o rosto de Jesus, que fez aquela toalha que imprimiu o rosto de Jesus, que existe até hoje, foi ela que secou. Muito infeliz, ela conta a infelicidade dela de ver a dor, o sofrimento, as lambadas que ele recebia e como ele caía muitas vezes com o peso do Calvário. Não gosto de falar sobre isso. É uma coisa que não me traz nenhuma alegria. E como é um momento de alegria estar aqui, eu vou passar livre isso aí. Só contei porque Divaldo termina falando do fato, quando ele fala sobre esse fato, ele conta que foi essa mulher que secou o rosto de Jesus. Bom, como é que nós vamos poder analisar o medo que essa mulher sentiu? Afinal de contas, o que é o medo? O medo é bom, o medo é ruim? Como que é o medo? O medo, na verdade, ele se iniciou nos primórdios da civilização, como uma forma da gente se proteger das dificuldades. Então, vamos pensar que nós já passamos pela parte de ser
do ser animal que fomos e vamos nos lembrar, vamos supor uma zebra ou um grupo de zebras que estão andando pela savana da África e aí aparece uma leoa. É a leoa que caça, viu, gente? Não é o leão, não. O leão só faz né? Mas a leoa que caça. E ela aparece e eles sentem o cheiro. O que acontece assim que eles sentem o cheiro? Eles saem desabalada corrida. É o medo. O medo fez isso, fez com que eles se salvassem. Então, nós também temos esse medo, que é um resquício daquele, que é claro que a gente não sai correndo por qualquer coisa, é um resquício daquele que a gente hoje é racional, então a gente pensa no momento do perigo. E então, nós temos medo para preservar a nossa vida. Por exemplo, eu não entro no rio porque eu não sei nadar, eu tenho medo do rio, então eu não entro no rio. Não é um exemplo legal? Qual que pode ser outro exemplo? Eu pus uns 3, 4, mas não lembro mais. São coisas que a gente tem medo especificamente. Se eu vou atravessar a rua, eu olho, porque eu tenho medo que o carro venha. Então, esse é outro exemplo do medo, né? Mas tem os medos que são irracionais. Por que são irracionais? Porque nós temos a nossa imaginação. A nossa imaginação é uma coisa danada de brava. Se eu estou bem, estou com o pensamento positivo, a minha imaginação é boa. Se eu estou mal, com um pensamento negativo, a minha imaginação é mal. Então, eu vou dar um exemplo simples para entender. Uma mulher positiva que está bem porque o filho se formou aquela noite. E depois da formatura tinha uma festa que era só para os filhos, só para os colegas, numa chácara. E ela então fala para o filho, olha, leva o Luizinho, o Zezinho, que é seu primo, um pouquinho mais novo, para ele ver como é uma festa, e você olha ele lá, e fala para ele da importância do estudo, porque ele está querendo parar de estudar, está com 16 anos, não quer mais estudar, diz que vai trabalhar e quer largar tudo. Então leva teu primo, assim ele vai ver todo mundo formado, todo mundo com ideais de ir para a faculdade, de ir aqui, de ir ali, de fazer um curso técnico, ou uma outra coisa qualquer, quem sabe ele se anima. E o menino, então, que é o formando, bota o amigo, o primo no carro e eles vão. Aí a mãe vai deitar e fala assim, bom, eles estão bem, uma festa bonita, o coração dela estava cheio de gratidão, porque o filho tinha se formado no ciclo colegial, né? Eu não sei se fala colegial hoje, é colegial. O ciclo colegial, e ele ia seguir carreira, ia para a faculdade, queria fazer faculdade. Que será que ele vai ser? Será que ele vai fazer medicina como pai? Ou engenharia como tio? E ficou pensando, gostoso. Agradeceu a Deus pela noite que ela teve de alegria, de ver o filho se formar. E dormiu. No dia seguinte ela levantou e o filho estava dormindo. Tinha vindo tarde e ela nem percebeu quando ele chegou. Agora, a mãe do Luizinho, que é aquela mãe galinhona, que quer os filhos debaixo da asa, não quer que o filho voe, corta a asa do filho, né? Aquela mãe fica assim, eu não devia ter deixado, porque afinal de contas, o Carlos, que é o formando, o primo, né, formando, ele bebe de vez em quando. Será? Ele pegou o carro do pai para dirigir. Será que ele tem que atravessar uma parte da pista e para chegar nessa chácara? E chegando lá, será que não vai ter droga? Será que não vai ter bebida a mais? Será que eles não vão fazer isso, e vão fazer aquilo, e vão fazer o outro? Resultado, ela não dormiu.
E aí ela diz assim, vira para Deus e fala assim: o Senhor não tira meu filho, porque se o Senhor tirar, eu me mato. Mas ninguém estava tirando o filho dela, ela estava passeando, brincando, se desenvolvendo, né? Então isso é uma imaginação. E ó, quando o filho chegou, ela estava desmanchando, né? Já tinha chorado, já tinha bebido água com açúcar e não conseguia dormir. E não deixou o marido dormir também. Então, ficou fazendo pergunta para ele: o que você acha que, né, vai acontecer? A nossa imaginação faz com que muitas vezes a gente tenha medo. E essa mulher fantástica, ela não teve medo, ela teve medo, só que ela conseguiu vencer o medo. Por quê? Ela precisava vencer o medo, ela sabia que ela estava no final da vida dela, que se ela não vencesse, ela morreria. E isso trouxe um impulsionamento, ela estava cansada, estava humilhada, estava desprezada, então ela venceu o medo dessa forma. Não estou dizendo que a gente precisa vencer o medo dessa forma, mas nós temos que vencer o medo de forma raciocinada. Não é só a fé que tem que ser raciocinada, o nosso medo também. Por exemplo, eu não viajo, não vou de jeito nenhum para o Nordeste. Por que não? Eu tenho medo de avião. Tem motivo de ter medo de avião? Saem para o Nordeste a base de 12, 15 aviões por dia indo para o Nordeste, levando turismo, né? Isso nos áureos tempos antes da pandemia. Por que você tem medo de avião? Tem uma história interessante agora eu vou esquecer o nome dele, aquele poeta que é do Nordeste, que ele falava assim, ele tinha que ir para a Bahia, ele falou assim: não, eu vou daqui para a Bahia, acho que é Recife, que ele tinha, ou a Paraíba, não sei, não me lembro, e ele dizia: eu só vou se for de carro. Aí falava: mas por que? Vai de avião, em meia hora, 40 minutos você está na Bahia. Não vou não, tem muito eu não gosto de avião. Mas por que o senhor não gosta de avião? O senhor vai de carro, a estrada é ruim, tem um monte de buraco. Ele fala assim: que legal, tem bastante buraco, mas no avião tem um buraco só. Quer dizer, que se ele caísse, tchau, né? Era só um buraco que ele ia ter que enfrentar. Então, são medos que a gente não raciocina, que é impossível acontecer. Quer dizer, existe vamos dizer, 1% ou 0,5% de chance do avião cair. E se você tiver que morrer de avião, né, do buraco do avião, você vai morrer. Mais dia, menos dia, isso vai acontecer de alguma forma. Medo da morte. Aqui, ninguém pode falar que tem medo de morte, porque nós sabemos que ela não existe. Nós podemos sentir de verdade quando algum querido nosso se vai, né, antes da gente, a gente sente saudade, sente vontade, sente às vezes até piedade, né? Quando morre muito jovem, a gente fala: puxa, não viveu, ficou doente, morreu, um acidente, morreu. A gente pode sentir, mas medo nós não podemos ter. Está mais do que visível de que nós conhecemos a morte. Nós conhecemos a morte, nós já vivemos em outras vidas e já morremos. Nós já passamos por esse estágio. Por que nós temos medo agora? Qual é o problema que vai acontecer se eu morrer? Nenhum problema. Onde eu tiver que ir, eu vou, né? Que os bons espíritos nos protejam e nos levem para lugares seguros. Mas se a gente tiver que passar por alguma prova, vamos passar com galhardia, com coragem, sem medo, né? Então, a questão do medo, ela conseguiu vencer. E aí ela chegou perto de Jesus e conseguiu colocar a mão na vestimenta de Jesus e ficou curada. E ele então virou para trás e disse: mulher, tua fé te curou.
Mas a gente fica pensando assim, ué, ela pôs a mão na veste dele e ele soltou alguma coisa, alguma força saiu de mim. Ele diz isso, né? Alguma força saiu de mim. E estudando o Evangelho, a gente vai ver que Jesus fez muitas curas. Mas por que ele fez as curas? Porque ele tinha uma vibração, um fluido que era de cura. Então ele conseguia fazer as curas com muita facilidade. Mas da mulher foi ao contrário. Ela foi até ele e tocou nele esperando a cura. E ele disse, saiu de mim uma força. Foi diferente. Diferente de quando ele foi atender aquela menina que era filha de um bambambam lá da Judeia. E o pai foi correndo e disse, minha filha está morta, vai até ela e ressuscita. Ressuscita minha filha, por favor, ressuscita minha filha. E ele vai chegando na casa do bambambam, algum político, né? Alguém de nome lá, e diz, sua filha não está morta, ela está dormindo. Que a gente pensa que não é nem dormindo, é um desfalecimento, uma síncope que ela teve. E ele chega perto dela e ela se levanta. Então é diferente, veja que são dois casos. Um, saiu dele uma força que curou a mulher. O outro, ele chegou perto e pediu para ela se levantar, ela se levantou. Então, ele, na menina que ele tirou da morte, ou que estava só com síncope, ele passou a energia curativa despertando ela, passou para ela, foi direto dele para ela. Qualquer outras curas que Jesus fez foi dessa forma, era dele para a menina. E no caso, não, no caso ele sentiu que ele tinha perdido uma força. E aí nós vamos lembrar que Mesmer, na França, falou do magnetismo. E nós temos que entender esse magnetismo. O que aconteceu? É a mesma coisa que eu pegar um ímã e colocar um ferro. O que acontece? Né? Foi exatamente isso que aconteceu. O desejo dela, a fé dela, a fé, na verdade, todos nós temos fé. Todos nós temos, desde que o mundo é mundo e desde que o ser humano apareceu, existe a fé. Por que nós sabemos que existe a fé? Por causa daqueles deuses antigos. Porque as pessoas sempre sabiam que tinha alguma coisa que era superior à nossa força, ao nosso desejo. Isso já era de conhecimento até de indígena, de pessoas aborígenas, que sabem que existe uma força superior a qualquer um de nós. Isso é fé, né? E fugiu na minha cabeça meu raciocínio. Então, nós, desde que o mundo é mundo, a gente tem essa parte da fé. Mas a nossa fé, ela é oscilante. Ora, ela está lá em cima, quando a gente tem um problema, a gente está doente, o parente está doente, a mãe, o pai, o irmão, o primo, as pessoas que a gente quer bem estão numa situação ruim, a gente bota o joelho no chão e com fé pede para que Jesus cure, para que Jesus resolva, para que Deus dê uma solução para aquele problema, seja para a pessoa melhorar ou para a pessoa realmente desencarnar. E então, nós estamos vendo que a nossa fé, pelo menos eu não posso falar por vocês, mas falo por mim, ela é oscilante. Tem alguns momentos da vida em que eu percebi que eu oscilava na minha fé, na minha vontade de viver assim, com bastante energia positiva, com vontade de acreditar mesmo, né? E daí eu escutei o Haroldo Dutra Dias fazendo uma palestra e ele explicou que a fé realmente ela é oscilada. Nós oscilamos com a fé. Só que nós não podemos perder a confiança.
Se a gente perde a confiança, a fé vai embora. Então, fé é só boa se tiver confiança. E a confiança precisa ser só na espiritualidade? Não. A confiança pode ser em nós mesmos. Tanto que a gente fala, no Evangelho aparece a fé material e a fé espiritual. A fé material é aquela fé que nós temos um princípio, queremos atingir um objetivo material, né? Seja de negócio, seja de estudo, seja de casamento. É uma fé que é material. Eu estou vivendo na terra e estou tendo fé de que aquilo vai acontecer. E a fé espiritual é aquela fé que nós temos no nosso Pai Criador, que nos protege, nos alivia, nos ajuda. Independente se temos ou não fé, eu vou contar para vocês uma historinha para terminar. Não sei quanto tempo deu, mas eu vou contar essa historinha. Um senhor estava andando de navio e de repente o navio afundou. Tinha um grupo, evidente, no navio. E o navio afundou e não salvou ninguém, só salvou ele. E ele foi nadando até de longe, viu um pedaço de terra e foi para essa ilha. Era uma ilha, no meio do nada. E ele então se salvou e começou a ver que ele não tinha como ele se manter, né? Então ele ficou esperando que alguém percebesse que uma pessoa naquele navio tinha se salvado. E ele sabia que isso era muito difícil, que talvez ele ia sucumbir dentro dessa ilha. E aí ele rezou e pediu a Deus que Deus desse uma esperança para ele do que ele tinha que fazer. E aí começou a ter fome, né? Tinha nadado muito tempo. E aí ele teve a inspiração. Ande para o meio da praia, saia da beirada e ande para o meio da praia. E olha aí, será que eu vou andar? Não vou andar? Ele estava quase que sem roupa. Bom, vou andar, né? Ficar parado aqui eu vou morrer de fome. E foi andando e achou bastante árvores frutíferas, bastante verduras, né? Que ele pôde comer. Mas aí ele começou a ter mais fome. E daí ele falou, Senhor, isso aqui não me sustenta, eu não vou aguentar, né? Aí ele percebeu que se ele andasse mais para o fim, talvez ele achasse um riacho, né? Uma fonte de água pura para ele poder beber, inclusive, porque estava no mar só, né? E aí ele andou um pouquinho mais e achou esse riacho de água pura, que ele pôde até pescar os peixinhos que pululavam ali e começou a salgar com a água do mar e comer o peixinho mesmo cru. Aí ele se lembrou que quando ele estudava, ele mexia, o professor disse que se pegasse uma pedra com outra pedra, fazia foguinho. Aí ele foi tentar, e tentou, até que ele conseguiu. Mas daí ele falou assim, bom, eu consegui o foguinho, mas onde que eu vou pôr o foguinho? Aí ele falou assim, bom, vou voltar lá para aquela parte das árvores e vou começar a derrubar galhos para eu ter o fogo para poder fazer a comida. Era calor, não precisava se esquentar. Mas ele viu que era necessário ele se esquentar por causa dos bichos, pernilongo, né? Cobras, bichos peçonhentos. E que ele então, perto do fogo, os bichinhos não chegavam até ele. E com isso o tempo foi passando. Até que ele resolveu fazer uma cabana. Uma cabaninha com os galhos de árvores que ele tirava, ou que já tinham caído no chão, né? E fez lá uma cabaninha bonitinha, sempre pedindo para Deus proteger ele. E conseguiu lá a pedrinha, as 2 pedrinhas que faziam o fogo para ele, conseguiu mais um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Ele foi se protegendo dentro daquela ilha de tal maneira que ele não morreria nem de fome e tampouco de sede, e também não mordido por nenhum animal.
À noite ele se deitava debaixo da cabaninha que ele tinha feito com cipó, um monte de coisa. E aí, um dia, chove torrencialmente. E as coisas, como ele estava mais para a beirada do oceano, porque ele ficava só olhando, né, para ver se não vinha alguém, não aparecia um barco, uma canoa, alguma coisa que ele pudesse gritar. E aí ele estava lá e aquela chuva levou tudo que tinha, e de repente um raio. A casinha dele foi embora, era de madeira. E ele ficou super nervoso. O Senhor está judiando de mim. Não faça isso comigo, não faça isso comigo. E desmaiou. Desmaiou de um excesso, né, de energia, né, de nervoso que ele estava passando. E quando ele acordou, e tinha uma porção de gente em volta dele, falou: nossa, como você foi inteligente, você pôs fogo na sua cabaninha para que a gente pudesse te salvar. Tinha um barco passando, um barco mesmo passando. Então é assim, gente, a nossa fé precisa entender que nós temos que ter confiança em Deus. Porque às vezes a gente pensa que Ele não está olhando, que Ele não está fazendo, ou que então Ele está fazendo o contrário daquilo que a gente pede. E então, Ele bota fogo na cabaninha para que a gente aprenda a confiar. Então, a fé é isso, é confiar que Deus está conosco, olhando por nós, independente se nós pedirmos ou não. Tá bom? Muito obrigado.